Olá, tudo bem? Aqui é o Emerson, eu faço o curso de GTI noturno. Eu estou lançando esses vídeos para auxiliar uma galera do conteúdo que não conseguiu entender muito bem a lógica do curso. Eu vou começar explicando, fazendo uma introdução ao hardware, depois eu vou explicar progressivamente sobre um pouco de programação, programação web, tudo que é relacionado ao computador, ok? Eu vou também passar um curso básico de formatação, de reparo de computador. E eu gostaria primeiro de começar explicando sobre o hardware, entendeu? Porque assim, antes de mais nada, você tem que entender com o que você trabalha. Você tem que dominar a ferramenta, não a ferramenta te dominar. Você tem que entender exatamente o que cada componente do computador faz e o que cada componente, para que cada componente é necessário. Nessa aula a gente vai relembrar todos os conceitos básicos do que é um hardware e para que exatamente tudo serve, ok? Então, essa é a formação inicial e eu vou continuar ela. Essa é a montagem e manutenção de computador, ok? Primeiramente, vamos entender como que funciona um computador. Tudo está relacionado ao sistema computacional, ok? Mas o que é o sistema computacional? O sistema computacional nada mais é do que toda a rede englobada de software, hardware e, que nem vocês estão vendo ali, peopleware. O que é uma peopleware? Peopleware nada mais é do que você mesmo, entendeu? Você é uma pessoa. Você que mexe com tudo isso. O hardware, ele processa as informações e o hardware é o que manda os comandos que você está enviando para o hardware. E isso é tudo entregado a um sistema e o sistema te devolve as informações, ok? Como que funciona isso? Você tem os dispositivos de entrada, que no caso é o teclado, mouse, uma caneta de escrita, uma mesa digitalizadora. Aí temos os dispositivos secundários de armazenamento, que no caso são os HDs, pendrives, SSD. Ok. Temos as unidades centrais de processamento, que são os CPUs, os processadores, né? As placas de vídeo também são unidades centrais de processamento em grandes computadores. Temos as memórias, que são as memórias flashes, né? Que elas só mantêm os dados ali enquanto isso elas estão energizadas. Depois disso, elas perdem as informações quando o computador é desligado ou quando há uma queda de energia. Dispositivo de saída. O que são os dispositivos de saída? É monitor, uma impressora. Isso são todos os dispositivos de saída. Tudo que consegue te trazer informação de volta, ok? Um painel luminoso. Mas como que isso funciona? Quando você envia um comando pro computador, basicamente, ele traduz esse comando em forma binária e isso é o que é entregue ao processador e o processador te retorna, o software faz a tradução novamente disso e te entrega o dado que você quer. Por exemplo, você escreveu A, ele manda 001000 numa linha de 5 volts ao processador. Não, na realidade é uma linha de 1.1 volt. Ele manda isso numa linha de 1.1 volt. Aqui está marcando 5, mas é apenas um gráfico, só para ter uma noção de como funciona. Aí, se no final der 1, é uma carga positiva. Então, ele vai pela linha positiva de 5 volts. Ou senão, ele vai pelo negativo. Entendeu? E nisso daí é explicado de uma forma interessante. Porque, assim, isso já cai no conceito básico de eletrônica. Onde tudo que ele trabalha com ligado e desligado. É 1 ou 0. Nunca é diferente disso. Existe a computação quântica, onde tem 0, 1, 0 e 1. Mas a gente não vai chegar tão longe assim. É... Quais são os componentes? Nessa altura do campeonato, muita gente já deve ter mais ou menos o conhecimento de um computador ou entender mais ou menos como que ele funciona por dentro. Essa imagem é um pouco antiga, mas ela tem todos os componentes, então é interessante você entender que existem todos esses componentes dentro de um computador. Muita coisa daí já não é mais utilizado. Por exemplo, placa de som raramente você vai ver hoje. Geralmente você vê uma placa de som
com quem trabalha em estúdio ou quem trabalha com música. Placa de vídeo geralmente você encontra em pessoas que trabalham com artes gráficas, renderização de vídeo e pessoas que jogam. Temos a memória, eu vou explicar um pouco do conceito de todas as memórias, acho que eu vou explicar rapidamente sobre as memórias DIMM, EDO e DDR1 e DDR2. DDR2 até você vê é bastante comum hoje em dia, mas basicamente a gente já está indo para o DDR4, ou melhor, DDR5. A gente está na atual geração do DDR4 e o DDR3 ele ainda é o mais vendido, é o mais popular no momento, mas é porque já está caindo em desuso também. Os dispositivos de entrada, né, que é o teclado e o mouse que eu expliquei. Temos o leitor de cartões SD, também já caiu em desuso também, rapidamente, porque hoje em dia você pode comprar um adaptador pendrive e conectar o cartão de memória no computador. Drive de CD e DVD já caiu em desuso, mas ainda existem lugares que usam para poder fazer uma filmagem, uma gravação, principalmente quem trabalha com foto. Além de entregar a cópia digital, entrega uma cópia física para a pessoa. Fonte de energia, eu vou estar explicando sobre os modelos AT, porque às vezes, tipo, se você decidir trabalhar como um técnico informático, pode ser que uma vez ou outra você acabe pegando um computador muito antigo de alguma empresa, alguma coisa que, tipo assim, você fala, esse computador não serve mais. Mas, tipo, para aquele cara lá, aquela máquina em específico vale muito dinheiro, porque ela produz muito. A placa-mãe eu vou explicar. Eu acho que vai ser a coisa que eu mais vou ter que explicar aqui sobre barramento, sobre os slots, sobre os slots de processador, sobre o que é ponte norte, ponte sul, PCH, as saídas do painel serial. Processador eu também vou explicar bastante sobre processador, porque a gente tem uma gama muito grande de processadores e você tem que entender exatamente o que cada processador para que cada tipo de processador serve, para você conseguir indicar para o seu cliente ou você entender mais ou menos em qual tipo de mercado de computador você está trabalhando. Sobre as memórias também, eu vou explicar também sobre o barramento das memórias, né? Tipo, além do tipo de slot, eu vou explicar sobre o barramento dela, porque, tipo, às vezes tem placa-mães que trabalham com memórias, tipo, até 2.400 MHz. Mas já tem memória daquele mesmo slot que são 3.200 MHz. Então, é interessante você entender como que a placa funciona, para você saber qual tipo de memória você deve estar comprando para você. O mesmo é válido também para a placa de vídeo. A gente está na atual geração do PCI 4.0, PCI Express 4.0, perdão. E isso é interessante porque ele consegue se conectar numa placa que é PCI normal, ou no mínimo acho que PCI 2.0. Ele vai funcionar, porém ele não vai conseguir te entregar todo o desempenho do sistema. E isso é interessante você entender também sobre as gerações do PCI Express e tudo mais. Ok? Eu estou mostrando essa tabela, mas futuramente eu vou mostrar novamente. Só para vocês terem uma noção, vocês não são obrigados a decorar essas tabelas. Ela é basicamente para você entender como que vai funcionar a ideia da memória, do HD e de pendrive, coisas do gênero, ou tamanho de arquivos no seu computador, ok? Por exemplo, 1 megabyte é 1024 kilobytes, 1 gigabyte é 1024 megabytes, 1 terabyte é 1024 gigas, 1 peta são 1024 teras. Mas, tipo, você fala, tenho 1 peta, sim, você vai falar 1 peta, você não vai falar eu tenho 1024 teras, entendeu? Aí tem as outras siglas que são o exabyte, o zettabyte e o yottabyte. O yottabyte são 1024 zettabytes. É muita coisa. É muito lixo eletrônico que deve ter nisso daí. Entendendo também, a gente vai entender sobre os tipos de computadores. O que são mainframes. Mainframes são os computadores de grande porte que são utilizados em empresas para processamento e armazenamento. No caso, tipo, são computadores que ficam acima do servidor. O servidor é geralmente um desktop ou realmente um servidor mesmo, que fica em uma empresa comum.
O mainframe é tipo aqueles supercomputadores do Google, grandes organizações. Temos os microcomputadores, que são o computador que você tem na sua casa, que são tipo os computadores de mainstream que a gente fala. Eles servem para jogo, trabalhar com música, coisas simples do dia a dia. Temos os computadores portáteis, que são o netbook, o notebook. Netbook eu acho que nem é mais vendido, pelo menos eu não vi mais nenhum netbook. Eu acho que eu devo estar com a informação desatualizada, não sei. Mas eu não tenho visto netbooks para venda mais, é apenas notebooks de baixo e alto consumo. Tem também os notebooks gamers, né? Que tem um processamento razoável, mas não se compara a um computador tipo que tenha o hardware parecido. É basicamente quase metade do processamento de um computador com o mesmo chip devido ao consumo energético. E temos os computadores de mão, que são os PDA, celular, smartphone, tablets, Arduino, ok? Cara, galera, pra hoje é somente isso. Foi só uma explicação básica mesmo, assim, tipo, do que a gente vai estar abordando. Eu vou estar tentando trazer mais uma aula na próxima terça-feira. Gostaria de um feedback de vocês, exatamente o que se deu para entender, o que deve ser melhorado, pra mim estar conseguindo repassar o meu conhecimento para vocês. Tá ok? Muito obrigado, fiquem com Deus e até a próxima.